Nosso chat aqui já está bombando em pessoas falando a respeito disso, indignadas inclusive. Isso vai ter um peso fortíssimo para o governo Lula, que está aí com uma série de dificuldades, né? Logo após a saída, como você até lembrou, né, Josias, após a saída do Juscelino, que também aí apontado com um caso de corrupção. Agora, esse caso, e que envolve, né, essa parcela da população extremamente fragilizada, que é justamente esse grupo de aposentados e pensionistas. Na nossa reportagem, que é a manchete principal do UOL, quando você desce essa reportagem, você encontra lá quem é o presidente do INSS. Tá muita gente perguntando a respeito disso, né? Quem é ele? Foi indicado por quem? Como é que ele chegou lá? Bom, o presidente afastado do INSS, ele é filiado ao PSB, que é um partido aliado do governo Lula, porque é o partido, inclusive, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Alessandro, ele é procurador federal de carreira. Ele já chefiou a Procuradoria Especializada do INSS e fez parte do grupo de transição do governo Lula para a área da Previdência. Ele assumiu a presidência do INSS em julho de 2023, no governo Lula. E ele substituiu o Glauco Vanburg, que ocupava o cargo interinamente. Antes de se tornar presidente, ele era diretor de Finanças e Logística também do INSS. Vamos lá, Thales. Que impacto isso tem para o governo Lula? De que maneira o governo Lula deve se pronunciar? Agora a gente está até aguardando algum pronunciamento a respeito do governo, diante da gravidade desse assunto. O primeiro impacto, Fabiola, é sobre o ministro da Previdência. O que ocorre? O presidente do PSB, o partido desse cidadão, que é o presidente do INSS, é o Stefanuto. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse hoje, está nos sites aí, que o partido não foi consultado quando o Alexandre Stefanuto foi indicado para presidir o INSS. A frase dele é o seguinte: embora ele seja do PSB, foi escolhido pelo ministro Lupe sem qualquer indicação do partido. PSB não foi quem indicou. Ele foi escolhido pelo ministro Carlos Lupe. O PSB não foi consultado sobre essa indicação. Ou seja, lavou as mãos e botou em cima do Carlos Lupe, que é do PDT, não é do PSB. Ou seja, o Lupe vai ter que responder por isso. Vai ter que responder. Está no momento em que está havendo uma revolução, muito reboliço dentro do governo por causa da reforma ministerial. A turma já quis a cabeça do Lupe várias vezes, quer o cargo. Então, os ministros, estão os partidos aí querendo o cargo. Então, o Lupe agora entra na frigideira por causa disso aí. E certamente ele tem que responder se foi ele que escolheu. Por que escolheu? Porque o cara era diretor de finanças. O cara era diretor de finanças no Bolsonaro e, pelo jeito, o esquema começou lá. Então, muito provavelmente, o cara... Normalmente, essa gente troca todo mundo depois. É estranho até que um cara do PSB fosse diretor de finanças no governo Bolsonaro, se o Bolsonaro não era dado a deixar esquerdistas dentro do governo. Muito estranho. Então, essa história está muito mal contada até agora e é preciso que o governo seja duro e o ministro Carlos Lupe tem que vir a público e se explicar. Já está marcado. Tá. Inclusive, está falando, a gente desde cedo está pedindo, inclusive entrevista com Carlos Lupe, também com outros integrantes do governo, claro, e acaba de vir o comunicado aqui para a gente que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, vai conceder uma entrevista coletiva marcada para logo mais às 11 horas da manhã e... o ministro Carlos Lupe, que você está citando aí, que tem que se pronunciar a respeito disso, né, que é o ministro da Previdência, vai participar dessa entrevista coletiva, assim como o ministro também da Controladoria Geral da República, o Vinícius Marques de Carvalho, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Eles foram ágeis até em marcar essa entrevista coletiva, né, diante desse escândalo, né, Thales? E a Polícia Federal, diga-se de passagem, está sendo ágil. Tá, independente de qualquer coisa, foi lá e botou dentro da ferida. Olha, tem aqui o presidente do INSS envolvido
fizeram busca e apreensão na casa dele, tá. Outra coisa que, já aproveitando essa coletiva, o ministro da Justiça vai ter que explicar também o fato de que o governador de Goiás está dizendo que o Ministério colocou que Goiás é o segundo estado com mais problemas de envolvimento de postos de gasolina com o crime organizado e diz que isso é porque ele está se colocando contra o projeto de polícia, de reformulação da polícia no nível nacional proposto pelo Ministério da Justiça. O ministro da Justiça vai acabar tendo que se explicar nessa coletiva se por quê? Porque o que o governador de Goiás, Caiado, que é pré-candidato à presidência da República, diz que lá não são 160 e tantos postos ligados ao crime organizado, são apenas 9. Isso aí tem que ser esclarecido imediatamente. Ô, Josias, está aí então, a entrevista coletiva não tem nenhuma fala até agora, nenhuma resposta do governo, o afastamento somente dele, mas também não há detalhes de como esse afastamento aconteceu, né? E nem detalhes sobre a investigação do envolvimento dele, né? Isso tudo deve ser esclarecido logo mais às 11 horas nessa entrevista coletiva, o governo então convocando esses principais nomes para que participem dessa entrevista coletiva. É indispensável a explicação, não é, Fabíola? Nós estamos vivendo uma fase de grande desalento do brasileiro em relação à corrupção. Corrupção, antigas sentenças foram anuladas, multas, delatores, gente que confessou ter assaltado os cofres públicos foi isentada de responsabilidade. Então, há um grande desalento. E o Lula flertou com o risco quando, dias atrás, autorizou a concessão de asilo para a primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Ela foi condenada por corrupção no país dela, lavagem de dinheiro, Caixa 2, recebeu 3 milhões de dólares da Odebrecht. E o Marcelo Odebrecht, o ex-príncipe das empreiteiras no Brasil, ele, numa delação premiada, disse que esse dinheiro, esses 3 milhões de dólares, foram entregues à campanha lá do marido da Nadine Heredia, o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, a pedido do PT, a pedido do Lula. Então, surgiu o mantra segundo o qual o Brasil exportou corrupção e agora está importando impunidade quando traz para cá, livrando do cumprimento de uma pena de 15 anos de cadeia a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Nesse contexto, não dá para o presidente da República conviver com denúncias de corrupção inexplicadas. É preciso trazer explicações sobre esse caso do INSS. Não é possível submeter o contribuinte brasileiro no instante em que todos estão preenchendo a sua declaração do imposto de renda, estão acertando suas contas com a Receita Federal, deixar o brasileiro no escuro em relação a um caso de assalto ao INSS que envolve mais de 6 bilhões de reais, desvios de mais de 6 bilhões de reais, algo assim precisa ser rapidamente explicado. Daí essa convocação da entrevista. Espera-se que consigam explicar por que é que isso, tendo iniciado lá atrás, no governo Bolsonaro, continuou sob Lula, por que chegou a esse ponto, né? Espera-se que as autoridades tenham explicações plausíveis, Fabíola. Agora, deixar o contribuinte no escuro é uma opção que não estava disponível para o Lula. A gente tem, nesse momento, Josias, uma nota que chega aqui, porque as pessoas estão questionando também quem é o presidente do INSS, como é que foi a indicação dele, até para saber o impacto disso no governo Lula e esse caso esbarrando, inclusive, no governo Lula, né? E importante dizer que esses golpes começaram em 2019 e foram até
o ano passado, segundo essa investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da República, né? E está aqui a nota do PSB, que é o partido do presidente afastado do INSS. O que diz a nota oficial? Em face da operação desta quarta-feira da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, o Partido Socialista Brasileiro esclarece que Alexandro Stefanuto, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, não é indicação do partido, embora seja seu filiado. O PSB manifesta seu total apoio à apuração dos fatos, com a expectativa de que, respeitados os devidos processos legais e amplos direitos de defesa, as denúncias sejam plenamente esclarecidas, assina o PSB, Partido Socialista Brasileiro.